Muito bem, muito bem. Começando direito, mais uma segunda-feira. A gente começar a semana conversando um pouco sobre questões de atualidades, direito contratual, etc, etc, etc. Tema de hoje: mudanças climáticas. O seu contrato está protegido. Muito bom dia, Daisy. Muito bom dia, Vilac. É isso? Acho que é. Márcio, bom dia. Cacilda, Simone, Pedro, sejam muito bem-vindos nessa live começando direito, começando a semana direito. Tenho uma surpresa, a live de hoje eu vou trazer aí uma surpresa para vocês, aguardem. Vamos falar sobre uma questão que é cada vez mais relevante nas relações econômicas, nas relações contratuais de um modo geral, que é a questão dos eventos que a gente considera, via de regra, como eventos extraordinários, né? Eventos que a gente costuma classificar quando estudamos na graduação como eventos de força maior, né? Que são esses eventos da natureza que acabam, de alguma maneira, perturbando as relações contratuais. Wellington, muito bom dia. Joel, Isabela, bom dia a todos que estão entrando aqui, prestigiando essa live. Eu vou começar do princípio, né? O que me provocou a ideia de fazer essa live hoje, de trazer esse tema, foram dois fenômenos. O primeiro, agora recentíssimo, que foi a questão do furacão Milton, lá na Flórida, né? E o acompanhamento sobre os acontecimentos que estavam tendo por lá. E, mais recentemente também, a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, que também despertaram alguns debates semelhantes aqui no Brasil sobre os eventos, a forma como esse tipo de evento da natureza ele vai impactar nas relações contratuais, como é que isso vai desorganizar a maneira como as partes haviam estabelecido a sua relação de troca. E aí, eu acho que esse é um tema que se torna ainda mais relevante quando a gente soma isso, o evento da pandemia, por exemplo, e essas informações, essas pesquisas científicas apontando que esse tipo de evento climático diferente, esse tipo de situação, né, da natureza ou envolvendo saúde pública, por exemplo, como essas situações têm se intensificado e têm se mostrado cada vez mais contundentes, né, têm gerado efeitos cada vez mais impactantes. Mas vamos lá, vamos começar do princípio. Quando a gente fala de contrato, quando a gente fala de uma operação econômica, normalmente a gente está falando de uma operação econômica, de um contrato, em que as partes pressupõem que irão fazer uma troca que elas consideram justa. Então, no momento da contratação, geralmente, nem sempre, mas geralmente as partes estão ali avaliando o custo de um lado e o benefício que vai ser oferido do outro e colocando isso numa balança de troca, entendendo que vale aquele custo na medida, né, daquele respectivo benefício. Quando o contrato ele é um contrato instantâneo, a gente tem um toma lá, dá cá, essa relação de troca se aperfeiçoa no ato da própria contratação, essa questão é mais tranquila, porque afinal de contas, se eu já estabeleci ali no ato da contratação a minha troca, as partes já não terão mais, via de regra, obrigações entre si. Aquele contrato nasce e se extingue num único instante. Daí para frente, os acontecimentos da natureza que eventualmente ocorram, eles não estarão mais relacionados ao contrato em si, porque o contrato já terá sido extinto por uma troca que aconteceu instantaneamente, certo? E daí para frente, se algum evento da natureza impactar nas partes, impactará nas suas vidas, nas suas atividades econômicas, mas não mais no contrato, é isso que eu quero dizer. Então, se eu comprei um carro à vista, paguei o preço, tirei o veículo da agência, esse contrato já se concluiu instantaneamente. E 4 dias depois, uma semana depois, ocorre uma chuva torrencial, uma enchente, e o meu carro é destruído, isso não tem relação com aquele contrato de compra e venda.
É claro que isso vai afetar o meu patrimônio, é claro que isso vai afetar economicamente a mim, mas isso não afeta mais aquele contrato, porque aquele contrato ele já integralmente se extinguiu. Teria sido diferente se esse contrato de compra e venda ele se tivesse realizado para entrega futura e, portanto, esse contrato ainda tivesse prestações pendentes de serem desempenhadas, a concessionária, a agência ainda não tivesse entregue o carro. E aí essa chuva torrencial e essa enchente tivesse destruído esse carro no pátio da agência, no pátio daquela concessionária. Porque aí, sim, afetaria um contrato que estaria pendente de execução, né? Ele interromperia aquela lógica que até então vinha se desenvolvendo de uma troca que seria considerada uma troca justa. Beleza? Então, contratos instantâneos, normalmente a gente não tem essa preocupação, esse fenômeno da natureza ele não vai, via de regra, impactar no contrato em si, embora possa, obviamente, afetar a vida econômica das pessoas. Nos contratos que a gente prevê uma execução no tempo, que a gente prevê que a execução desse contrato vai se dar ao longo do tempo, a gente chama de execução continuada ou diferida, seja ele um contrato de trato sucessivo que vai se renovando periodicamente, seja ele um contrato que é até de execução única, mas é uma execução programada para o futuro, como a entrega das chaves de um imóvel em construção, a gente tem sim o risco de que entre a data da contratação, quando as partes consideraram o que seria uma troca justa, e a data da execução, quando lá na frente, se de fato se concretizaria essa troca, podem acontecer fenômenos da natureza, podem acontecer situações externas que vão então impactar substancialmente sobre essa expectativa. E aí podem impactar de duas maneiras diferentes. A primeira maneira seria impossibilitando o contrato. Então, esse fenômeno acontece de tal maneira que a prestação se torna impossível. Não há mais como cumprir aquilo que foi combinado. Há uma impossibilidade absoluta, uma impossibilidade insuperável. E há uma outra situação em que o contrato permanece possível. Mas esse fenômeno da natureza, esse fenômeno extraordinário, ele desequilibra aquela balança que lá no início as partes tinham em mente do que seria uma troca justa, do que seria uma boa relação, uma relação equilibrada de custo-benefício. E eu não estou dizendo que existe uma balança igual para todo mundo, tá, gente? Existe uma balança para cada contrato, cada relação contratual, as partes medem o peso do custo e do benefício e estabelecem ali o que seria justo para aquela operação. Não é uma balança universal que vai ter que operar sempre igual para todo mundo, tá? Então eu vou ter aqui a possibilidade de ter, às vezes, balanças sopesando de maneira diferente. Já vou falar disso melhor daqui a pouco. Bom, mas fato é que essa balança pode sofrer modificação. Ela pode sofrer aí uma alteração substancial, fazendo com que ela pese mais para uma das partes do que aquilo que tinha sido inicialmente imaginado. Então, duas situações distintas. Programamos o nosso contrato para ele ser desempenhado no futuro, programamos o nosso contrato para ele ser executado ao longo do tempo, e ocorre um fenômeno, até então externo, e ele ou impossibilita, e aí não tem mais jeito, esse contrato não tem como ser executado, ou ele se torna desproporcional, ele mexe, ele desorganiza essa balança, fazendo com que esse contrato se torne excessivamente oneroso para uma das partes. Beleza? Então, duas figurinhas aqui, depois vocês me sinalizem se estão compreendendo bem, identificando bem essas duas figuras. A primeira, que é a que fala da impossibilidade, a gente vai encontrar genericamente no Código Civil algumas referências falando sobre isso. Falando sobre a prestação se tornar impossível antes dela ser executada. A gente vai encontrar isso nos artigos 234, 235 do Código Civil, por exemplo, quando o legislador fala sobre a obrigação de dar coisa certa.
A gente vai encontrar isso lá no 238, quando ele fala da obrigação de restituir coisa certa. Ele vai falar também sobre isso no 393, ao falar de caso fortuito e força maior. Então, em vários momentos, vários momentos dentro do Código, o legislador vai falar da impossibilidade superveniente da prestação. Então, o contrato se tornou impossível no curso da relação contratual. E aí a pergunta que o legislador manda que a gente faça é a seguinte: se essa impossibilidade pode ou não ser imputada ao devedor. Eu posso ou não posso imputar, atribuir ao devedor essa impossibilidade. Se essa impossibilidade puder ser atribuída ao devedor, essa impossibilidade ela vai resultar em perdas e danos. Ela vai resultar numa discussão de responsabilidade civil, atribuindo-se a esse devedor os efeitos dessa impossibilidade no patrimônio do credor. Né? Essa frustração pela impossibilidade no patrimônio do credor. Ou então, né, a resposta vai ser não, não se pode imputar ao devedor aquele evento, aquele acontecimento não é a ele imputável, ele é, portanto, um fortuito, ele é um acontecimento não culposo ou não imputável, e por isso eu vou ter a resolução do contrato, mas eu não vou ter a conversão em perdas e danos. A impossibilidade vai levar à necessidade de extinção do vínculo, mas eu não tenho a atribuição das perdas e danos. Beleza. Aqui é o primeiro ponto importante para a nossa live de hoje. Primeiro ponto mais importante, eu diria, para a nossa live de hoje, que é a seguinte: como é que eu sei se determinado evento pode ou não ser imputável à outra parte? Como é que eu sei se aquela impossibilidade de cumprimento do contrato vai ser imputável ao devedor a fim de gerar sobre ele uma responsabilidade sobre aquele contrato, mesmo diante daquele evento superveniente? E a resposta para essa pergunta depende, e aí né, nós do direito acabamos sempre de alguma maneira terminando a nossa frase não depende, mas nesse caso depende de como a gente montou a matriz de risco desse contrato. Gente, matriz de risco significa que a gente identificou riscos possíveis, a gente identificou dentro do tipo de negócio situações prováveis, colocou essas situações prováveis, essas situações de risco possíveis e colocou esses eventos enumerados em uma coluna, em uma tabela. E a gente identificou esses eventos e atribuiu a eles probabilidade e consequência. Então eu vou lá e vou identificar o seguinte: olha, esse evento é muito provável. Muitas vezes ele se repetiu em situações econômicas equivalentes, em negócios parecidos, ele acontece com muita frequência. Então eu vou ter ele como muito provável. Ou eu vou ter esse evento com uma média probabilidade, ou eu vou ter esse evento com uma baixíssima probabilidade. Geralmente a gente usa 5 classificações, se a gente estiver usando uma matriz 5x5, e aí a gente vai colocar nível 1, 2, 3, 4 e 5 de acordo com a probabilidade com que aquele evento se repete em relações econômicas daquele tipo. Então, se eu estou num contrato de venda de lavoura, de venda de safra futura, de soja, tem alguns eventos que quem milita no segmento consegue identificar como recorrentes. E esses eventos possíveis e previsíveis, eles têm níveis de repetição, de recorrência, e aí eu consigo classificar. Além disso, eu vou classificar a consequência. Se aquele evento que tem aquela X probabilidade 1, 2, 3, 4, 5, se aquele evento de X probabilidade, qual é a consequência que ele costuma ter para a relação contratual? É de impossibilidade absoluta, com prejuízo completo,
é de impossibilidade parcial, com prejuízo relativo, e aí eu vou colocando a consequência para o negócio daquele evento possível e provável. Então eu montei lá a minha matriz. Beleza, montei a minha matriz, identifiquei os riscos, identifiquei as probabilidades e possibilidades. Agora é a hora de negociar com quem vai ficar esse risco. E aí, nesse momento, você pode estar pensando o seguinte: pô, André, mas eu já faço contratos há muito tempo, já participei de várias contratações e nunca vi e nunca fiz matriz de risco. E aí, se eu não fiz matriz de risco, se a outra parte não fez matriz de risco, não tem o risco? Não, o que vai acontecer é o seguinte: se você não mapeou esses riscos antes e se você não alocou esses riscos para uma parte, para outra, se você não atribuiu a esse risco uma determinada consequência jurídica, né, no teu contrato, então você vai se sujeitar à forma como o legislador alocou esse risco. Como assim? Você vai ter que trabalhar com a solução legislativa. O legislador ele vai considerar primeiro o seguinte: qual é o tipo de relação contratual que está sendo ali analisada, se ela é uma relação contratual cujo risco envolve uma responsabilidade subjetiva, ou se aquele é um tipo de relação contratual cujos riscos se inserem como responsabilidade objetiva. Rapidinho, aqui só para a gente relembrar. Responsabilidade subjetiva é quando eu atribuo a responsabilidade se houver culpa do contratante. Ah, Josimara, sim, nos contratos Build-to-Suit, BTS, é possível discutir esses riscos, sim, porque são contratos sofisticados entre partes que se encontram normalmente em posição de paridade e simetria. E aí você desenvolver ali uma matriz dos riscos mais importantes daquele tipo contratual e alocar esses riscos dentro do contrato da maneira como melhor se ajuste aos interesses das partes, é sim bastante possível e bastante conveniente, inclusive. Se eu não fizer, eu vou cair na questão legal. E aí vou pegar o exemplo do teu contrato de Build-to-Suit. O contrato de Build-to-Suit é um contrato que ele usa o instrumento da locação, é uma locação por construção ajustada, por obra ajustada, em que o locatário, geralmente médias e grandes empresas, encomendam o imóvel com determinada localização e características, e o locador investe na aquisição desse imóvel e ou na construção ou reforma desse imóvel para que ele sirva aquilo que foi encomendado pelo locatário. E é feito um contrato de longo prazo em que a lógica da remuneração desse contrato não é, normalmente, o valor médio do mercado locatício. Normalmente, a lógica de retribuição desse contrato é o retorno do investimento que foi feito por aquele locador para adquirir o terreno, para adquirir o imóvel ou para fazer ali a obra, a reforma que foi encomendada. Então, você projeta um retorno de capital sobre o que foi investido e dilui isso no tempo sob a forma de um aluguel. Então, em linhas grosseiras aqui, em modo geral, esse seria o BTS. E aí, eu posso pegar esse BTS e discutir o seguinte: qual é o tipo de responsabilidade atribuída aqui? Como é um contrato paritário e simétrico, é um contrato em que as partes se encontram em posição de igualdade, eu vou aplicar o Código Civil e, no que couber, a Lei de Locações. É o artigo 54A da Lei de Locações, o 421A do Código Civil. 421A do Código Civil, 54A da Lei de Locações. E como ele é um contrato, portanto, ordinariamente paritário e simétrico, o 421A dirá que deverá ser observada a forma como as partes alocaram os seus riscos. Então, o juiz deverá, ao interpretar o contrato, respeitar a maneira como as próprias partes distribuíram os seus riscos no momento da contratação. Isso está no 421A. E aí, diz o 54A que serão respeitadas as cláusulas estabelecidas pela autonomia privada das partes. Lá, o 54A da Lei de Locações.
Eu não vou impositivamente aplicar todas as regras da lei de locações. Eu vou permitir que as partes com autonomia privada estabeleçam as suas matrizes. Isso vale inclusive para a ação revisional, Josimar. Isso significa que até a revisional de aluguel pode ser tratada de maneira diferente. Ela pode ser tratada como um risco próprio dessa operação, em que as partes combinem que não caberá a revisional por alteração do valor de mercado. As partes podem dizer que o valor médio de mercado locatício naquela localidade não importa para a métrica de troca justa de custo-benefício daquela operação e, portanto, a variação para mais ou para menos do valor de mercado do aluguel não autorizaria a ação revisional. Isso pode ser expressamente regulado num contrato de build-to-suit. Eu não posso ter numa locação residencial, mas eu posso ter num contrato de BTS. Então eu estou distribuindo aquele risco, eu estou estabelecendo maneiras de distribuir aquele risco. Beleza, se eu não estabeleci claramente o risco no meu contrato, eu vou para a lei. Aí eu vou para a solução legislativa, eu vou ver a maneira como o legislador regulou isso. E aí, repito, o legislador ou vai regular isso como uma responsabilidade subjetiva, que vai analisar essa impossibilidade pelo critério da culpa, para saber se esse contratante teve culpa pela prestação ter se tornado impossível, ou eu vou estar no âmbito de uma relação de responsabilidade objetiva, como são as relações de consumo, em que a responsabilidade do fornecedor é objetiva pelos riscos do negócio, como é um contrato de transporte, em que a responsabilidade do transportador é objetiva pelos riscos do transporte. E aí, se eu não aloquei expressamente isso no meu contrato, eu vou trabalhar com a solução legislativa. E aí, provavelmente, vai se aplicar o 393 nesse meu exemplo, se ela for subjetiva. O 393 ele vai dizer o seguinte, olha, o devedor não responde pela impossibilidade da prestação se essa decorrer de caso fortuito ou de força maior. O devedor não responde pela impossibilidade da prestação se esta decorrer de caso fortuito ou de força maior. Se tivesse sido uma relação de consumo, aí, diferentemente, a gente teria os artigos 12 e 14 dizendo que a responsabilidade é objetiva do fornecedor pela frustração do contrato, pela impossibilidade superveniente da prestação, desde que isso tenha decorrido de um risco inerente ao negócio, de um risco considerado ordinário ao negócio, independentemente de culpa. De um lado, o 393 vai trabalhar com a ideia da culpa, se eu vou imputar a responsabilidade ao devedor se ele agiu com culpa, e o 12 e o 14 do CDC vão trabalhar com uma imputação de responsabilidade pelo risco inerente, sem considerar a culpa. Isso se eu silenciei no meu contrato, se eu não aloquei expressamente a maneira como esse risco vai funcionar. Poderíamos fazer diferente? Repito, poderíamos. Vamos pegar um exemplo aqui. Num contrato de compra e venda de uma safra futura, como é que a gente vai lidar com o fenômeno climático de um furacão? A gente vai lidar com o fenômeno climático de um furacão que destrua a lavoura como um evento imputável ao contratante ou como um evento não imputável ao contratante? Se eu trabalhar esse contrato dizendo que aquele evento climático ele é um evento inerente ao negócio, que é uma região que está sujeita recorrentemente a furacões e que, por isso, a ocorrência de furacão será de responsabilidade do vendedor, do agricultor, ele terá que responder com a restituição dos valores recebidos, ele terá que responder com o desfazimento do negócio sem receber o preço ou devolvendo o preço e suportando a perda daquela safra e ponto. Tendo que ficar com esse dano sem poder repassar esse dano ao comprador. Se, por outro lado, nós colocamos no contrato que esse tipo de evento climático recorrente naquela região seria atribuível ao comprador, o comprador assumiria o risco
de não receber a safra ou de recebê-la bastante prejudicada por conta do furacão. E a gente pode fazer isso. É possível estabelecer no contrato esse tipo de distribuição de risco. E é claro que isso vai ser precificado pelos contratantes. É claro que se o comprador ele está assumindo o risco de não receber nada em troca ou de receber uma prestação muito diminuída, ele vai precificar esse risco na hora de negociar lá na origem. Então, lá na origem, ele vai olhar e falar assim, ok, eu te pagaria 100 mil reais por essa lavoura, mas como eu vou assumir o risco, eu vou te pagar 60, eu vou te pagar 70, eu vou colocar aqui uma precificação para eu assumir o risco no seu lugar. Então, as partes podem, sim, estabelecer esse contrato com uma certa carga de aleatoriedade. Colocar esse contrato como aleatório. Perfeito. Perfeito, Marcelo. Aí eu estaria trazendo a lógica do contrato aleatório para dentro dessa operação. Eu estaria estabelecendo o seguinte, olha, esse contrato vai ter essa carga de aleatoriedade, e aí a gente pode dizer, inclusive, que a aleatoriedade estabelecida envolve a própria existência da prestação oposta. A impetus pay, a relação baseada na esperança da prestação. E aí o comprador ficará obrigado a pagar o preço mesmo que a prestação não exista. Então nós distribuímos esse risco de uma maneira específica dentro daquela relação contratual. Não tivéssemos falado nada e fosse um contrato comutativo, simples, normal, não um contrato aleatório, mas um contrato simples, comutativo, a impossibilidade dessa prestação por um furacão levaria a uma resolução contratual, desfazimento do negócio, devolução do preço adiantado, e o agricultor suportaria, ele sim, a perda daquela prestação, a perda daquele bem jurídico dentro do seu patrimônio. Ele veria aquela safra desaparecer do seu patrimônio e ele não poderia cobrar nada do comprador, ao contrário, ele teria que restituir o adiantamento de preço eventualmente recebido. Então, a maneira como a gente distribui esse risco voluntariamente no contrato pode significar que eu vou dar soluções diferentes daquela que foi prevista pelo legislador. Se eu silenciar, é a solução legislativa. Se eu ajustar, se eu montar a minha matriz de risco, se eu estabelecer em cláusulas contratuais a maneira como esse risco vai ser distribuído, aí a gente vai, se o contrato for paritário e simétrico, a gente vai seguir a maneira como as partes desenvolveram isso, desenvolveram aquela operação, distribuíram o risco daquela operação. Se for relação de consumo, eu posso ter distribuição de risco? Aí é um pouco diferente, mas é possível dependendo do contexto. É um pouco diferente porque se é uma relação de consumo, o legislador já diz que o risco inerente à atividade é do fornecedor. Então ele deverá suportar os riscos inerentes, independentemente de culpa, porque isso faz parte do sistema, do microsistema consumerista. Mas o STJ tem decisões relevantes sobre relações de consumo e alocação de risco que merecem atenção. Por exemplo, contrato de leasing, arrendamento mercantil. Não, contrato de leasing. O sujeito faz um contrato de arrendamento mercantil, ele adquire um veículo por meio do leasing. Então ele está fazendo uma alocação com opção de compra ao final. Essa relação, ele foi lá, foi na concessionária, escolheu o veículo, fez o arrendamento, é uma relação que se enquadra no âmbito do CDC. E a quem pertence o objeto do arrendamento? Enquanto a opção de compra não é exercida, o objeto é da empresa de arrendamento, né? É daquela instituição arrendadora, a empresa de leasing. Então, aquela instituição credora do leasing, que é a dona do veículo nesse período. E aí ocorre um fenômeno da natureza, uma enchente, um furacão, e o veículo é destruído. Ele sofre perda total, né? Ele se torna não mais aproveitável. A quem comportará esse risco? A quem caberá essa perda do objeto? Normalmente, o que a gente teria? Bom, a coisa perece para o dono. Não tendo havido culpa do devedor, a coisa
perece para o arrendador. Então, a empresa de arrendamento teria perdido o objeto. Não poderia mais exigir o valor dos aluguéis, nem muito menos a opção de compra. O arrendatário, por sua vez, ficaria desobrigado porque não teria agido com culpa. Certo? Mas se vocês observarem o agravo em RESP 2.562.774, julgado pela terceira turma do STJ, por exemplo, agora no mês de setembro, RESP 2.562.774. O STJ vai dizer o seguinte, olha, peraí, mas tem uma cláusula contratual aqui que disse que caberia ao arrendatário manter durante toda a vigência do contrato um seguro para cobrir os riscos inerentes a esse tipo de perda total. Então você vai ter ali, se houver furto, se houver roubo, se houver acidentes, né, que acarretem a perda total ou parcial do veículo, o arrendatário deverá, por obrigação contratual, manter o bem segurado durante toda a vigência do contrato. Aí você volta ao caso concreto e se pergunta, esse arrendatário manteve o seguro tal como estava previsto no contrato? Se ele manteve o seguro, o direito à indenização daquela empresa arrendadora se resolve no seguro. Então, esse arrendatário não vai ter que indenizar o risco da perda daquele veículo, porque o seguro fará essa indenização. Mas e se ele não manteve o seguro? Ele é inadimplente com a obrigação de manter o veículo segurado durante a vigência do contrato. Diz o STJ, se ele está inadimplente com a obrigação de manter o seguro, ele se coloca na posição de responsável. Então, olha que coisa, era um contrato de consumo, onde o fornecedor teria o risco inerente, aonde o arrendador era o dono e, portanto, a coisa ordinariamente afetaria o dono, mas porque havia uma cláusula alocando uma certa obrigação e que significava, na prática, alocando um risco, estava alocando esse risco para o consumidor de manter o seguro em dia. A falta do seguro, no momento em que houve o sinistro, né, no momento em que houve a perda total do bem, acabou fazendo com que esse arrendatário continuasse obrigado ao pagamento dos valores relativos àquele contrato, ou seja, a indenizar a outra parte, a responder perante a outra parte pela perda total do veículo. Então, é importante, mesmo em relações de consumo, a gente entender se não está havendo ali algum tipo de obrigação acessória que, na prática, vai funcionar como uma transferência de risco ou uma redistribuição do risco. Quer ver um outro exemplo? Locação. É muito comum em contratos de locação a previsão de que o locatário deverá manter um seguro sobre o imóvel durante todo o período locado. Esse seguro pode vir a ser feito pelo próprio locador e cobrado do locatário ou ser feito pelo locatário e comprovado. Se esse locatário não faz o seguro e ocorre, por exemplo, um furacão que destrói o imóvel, como é que a gente vai distribuir esse risco? Normalmente, o risco de um evento da natureza como esse seria do dono, porque não teria havido culpa do locatário. Entretanto, se aquilo seria um evento coberto por um seguro e o seguro não estava feito, não estava em dia, e aí não há a cobertura securitária que estava prevista em contrato que o locatário manteria, o problema aqui não é mais de culpa pelo evento, mas de inadimplemento da obrigação de manter o bem protegido. Então você acaba tendo uma transferência desse risco. É uma forma de você transferir os efeitos desse risco, que seriam ordinariamente do locador, para os ombros do locatário. E o locatário tem que estar atento que ele está assumindo esse risco no momento em que tem uma cláusula de imposição de seguro durante todo esse período, né, de manutenção de um seguro durante todo esse período. Beleza? Bom, OBS tem apólices de seguro que excluem certos eventos da natureza. Tem apólices de seguro que dizem, olha, eu cubro
incêndio, eu cubro demolição, eu cubro isso, eu cubro aquilo, mas eu não cubro eventos que forem de determinada intensidade. Não cubro se for um furacão, não cubro se for um evento de calamidade pública, se for um terremoto acima de determinada escala. Há apólices de seguro que consideram que aquela localidade tem baixa incidência de um certo tipo de evento, e aí eles tiram aquele risco, excluem aquele risco expressamente na apólice, como forma de baratear o custo do seguro. E aí eu tenho que estar atento para a existência desse tipo de cláusula, porque se eventualmente, em função de mudanças climáticas, a minha região for afetada por um fenômeno da natureza que não era comum e que era completamente, né, atípico, esse fenômeno da natureza atípico pode não estar coberto pelo meu contrato ou pela minha apólice de seguro. E aí, se não está coberto, o que a gente faz? Significa que aquele risco não está alocado, significa que a gente vai ter que ir pela regra legal e a gente vai ter que olhar qual é o tipo de responsabilidade para saber com quem vai ficar aquele mico preto, com quem vai ficar aquele prejuízo, né? Com quem vai ficar aquele mico ali, quem vai ficar com a carta podre no final do jogo, né? Então, a gente tem uma situação que as mudanças climáticas têm chamado a atenção. A gente tem visto fenômenos da natureza atípicos em determinadas regiões, como foi no caso do Rio Grande do Sul, e que levantam para a gente um alerta. Será que aqui, nesse caso, eu tenho uma excludente de cobertura e uma excludente de responsabilidade? Será que esse contrato excluiu esse risco? E quando ele exclui esse risco, o que acontece? Eu vou ter que ir para a regra legal e dependendo de como ocorra, né, de como funcione a regra legal, isso pode frustrar expectativas. Teve o caso do shopping center lá no Rio Grande do Sul, que os carros que estavam no estacionamento do shopping destruídos pela enchente, a discussão que se estabeleceu foi a empresa do shopping dizendo o seguinte: olha, eu tenho aqui nesse contrato de adesão desse estacionamento uma responsabilidade por roubo, furto, acidentes envolvendo veículo aqui dentro, mas eu não tenho por eventos da natureza. Tem uma cláusula expressa de exclusão de eventos extraordinários. Ou não tem uma cláusula expressa, mas é um evento extraordinário, imprevisível, que estaria fora do risco inerente ao estacionamento. E aí eu posso ter sim uma situação, como houve lá no Rio Grande do Sul, de um debate dizendo o seguinte: a empresa de estacionamento dizendo, olha, isso aqui é uma excludente de responsabilidade, isso aqui é um caso fortuito, isso aqui é uma força maior, que não está coberta pelo risco do meu contrato com você de guarda do veículo. Consequentemente, isso aqui vai se operar no campo do a coisa perece para o dono, regra geral. Se a coisa perece para o dono, são as pessoas que estacionaram seus veículos no shopping que perderiam o seu patrimônio sem qualquer tipo de ressarcimento por parte do estacionamento. Aí o ressarcimento teria que vir de outro tipo de contrato, um contrato de seguro, por exemplo, que essa pessoa tivesse do seu próprio veículo. E essas situações podem sim acontecer. Eu estava vendo aqui também notícias sobre o aumento dos custos de seguro no Rio Grande do Sul, já que as seguradoras tiveram que suportar muitos eventos naquela região no início do ano e que isso aumentou, obviamente, o custo atuarial de seguros. A consequência imediata disso é você ter, na próxima renovação de apólices, um custo elevado, né? Porque passa a entrar no cômputo do risco a extensão do último evento, né? Então você passa a ter aquele último evento contabilizando ali. Também a notícia nesses últimos dias do furacão Milton, dando conta de que os custos para as seguradoras podem chegar a entre 60 e 100 bilhões de dólares. Claro que isso vai impactar nas próximas apólices, isso vai ter uma elevação de custo. Então, na próxima vez que houver ali a renovação dessas apólices, esse custo elevado com a sinistralidade vai pesar no bolso, né? Vamos lá, Flávia. Peraí, andou um pouquinho aqui. Então, seria o caso de fazer constar no contrato a informação de que naquela região determinados sinistros podem ocorrer, ainda que não sejam comuns na localidade em contrato de adesão. Então, Flávia, depende do que eu quero, né? Se eu quero fazer com que esses eventos sejam abrangidos pelo risco do contrato, sim. E aí eu vou dizer de que maneira que aquele acontecimento vai ser considerado.
para fins daquela contratação. Ou se eu quero que ele se mantenha como uma excludente, ou se eu quero que ele seja tratado como um risco ordinário, o chamado fortuito interno do contrato. Vou dar um exemplo aqui, Flávio. Vamos dizer o seguinte, a gente viu na pandemia, vou pegar o exemplo da pandemia, a gente viu na pandemia uma série de contratos de locação comercial sendo afetados. Por quê? Tivemos uma determinação sanitária de lockdown, a gente teve ali o isolamento e alguns estabelecimentos comerciais foram proibidos de abrir. E aí, os imóveis comerciais alugados não estavam podendo ser de fato utilizados da maneira como eles foram concebidos na origem da contratação. Então estava havendo ali um desequilíbrio, não uma exata impossibilidade da locação, mas, porque não era absoluta, né, ela era ali uma utilidade apenas reduzida, embora reduzida substancialmente, e vários locatários foram discutir exatamente isso com os locadores, dizendo, olha, quando eu contratei essa locação, eu podia usar o imóvel de determinada maneira. Agora, por conta desses eventos extraordinários, eu não consigo mais utilizar o imóvel da maneira como foi previsto. E essa não utilidade impacta no equilíbrio desse contrato. Está havendo um desequilíbrio, né, nesse contrato. O aluguel que eu me comprometi a pagar era para um certo tipo de utilidade que o imóvel podia me proporcionar, e agora não proporciona mais. E isso levou a que várias decisões judiciais fossem proferidas, no sentido de dar a esse locatário o direito de não pagar o aluguel ou pagar um valor menor de aluguel durante o período de não utilidade ou de redução substancial da utilidade do imóvel. Então, esses locadores, por sua vez, que dependiam desses aluguéis, se viram sem o aluguel ou recebendo um aluguel bem menor, né, impactando também na sua necessidade de receber aquela renda, né, aquele valor de renda. Beleza. Aquilo era um evento que não estava nos contratos. E não estava nos contratos, Flávio, porque aquele evento tinha acontecido a última vez na gripe espanhola, décadas e décadas antes, as pessoas já tinham esquecido e aquele tipo de evento não estava ali estabelecido como um risco do negócio. O que a gente passou a ver depois da pandemia? O que a gente passou a ver depois da pandemia foi uma série de contratos de locação em que há uma cláusula nova presente nesses contratos dizendo o seguinte, olha, tendo em vista a pandemia ocorrida e os efeitos das medidas, né, de combate à pandemia, as medidas sanitárias de combate à pandemia, que foram experimentadas recentemente, esse fenômeno deixa de ser visto como um fenômeno extraordinário do contrato. E ele passa a ser visto como um fenômeno previsível. E porque ele agora passa a ser visto como um fenômeno previsível, então, se houver medidas sanitárias de isolamento social e o imóvel não possa ser utilizado durante um certo período ou não possa ser utilizado exatamente como era antes, ainda assim o aluguel se manterá devido. Ou, nessa hipótese, o aluguel sofrerá uma redução de X%. E aí, o que se tem visto são as partes, em alguns contratos, já fazendo constar esse tipo de acontecimento e quais seriam as consequências desse tipo de acontecimento. Ou seja, embora ele seja raro e se mantenha raro, a experiência recente fez com que alguns contratantes colocassem isso nas suas matrizes de risco e trouxessem para dentro do contrato a solução. Se não tivessem feito, isso iria para a solução legal e aí muito provavelmente iria para a ideia da teoria da imprevisão, né? Um evento extraordinário, difícil de ser previsto ou mesmo imprevisível, estranho ao risco do negócio e que justificaria um reequilíbrio por meio de uma revisão do contrato. Né? Justificaria aí um reequilíbrio. Então, vê que quando eu trago isso para dentro do contrato como cláusula, porque vivi a experiência recente, ainda que rara, eu mudo a dinâmica como a solução vai vir. Eu estabeleço uma premissa. Essa premissa pode ser uma renegociação amigável, pode ser um percentual de redução pré-estabelecido, ou pode ser até uma não redução, já se estabelecendo ali que o locatário vai assumir o risco de que aquele evento se repita. A gente poderia pegar essa enchente do Rio Grande do Sul e replicar a lógica, porque certamente muitos contratos estão sendo celebrados hoje no âmbito do Rio Grande do Sul, vendo a enchente como um risco inerente ao negócio, ou como um risco possível do negócio.
e trazendo isso para dentro do negócio em cláusulas expressas, dizendo, olha, se isso aqui acontecer de novo, a forma como a gente vai lidar com isso é diferente daquela que a lei previu originariamente. E aí, o que se fez? Se buscou uma proteção contratual, é claro que essa proteção, se ela vai aumentar para uma das partes, ela vai diminuir para a outra, isso tem que ser sempre ponderado, mas você está alocando. Poderia ser feito por meio de um contrato de seguro. Seria possível mesmo em contrato de adesão, Flávia. O que eu tenho que tomar cuidado nos contratos de adesão é como eu vou colocar isso. Se eu disser que o risco integral da operação, que o risco dos eventos de caso fortuito ou força maior será do aderente, pura e simplesmente, essa cláusula tenderá a ser considerada uma cláusula nula, porque é abusiva, onde o fortuito interno ele é todo transferido para os ombros do consumidor. Até recentemente, o STJ decidiu uma questão sobre comodato de equipamento de TV nos contratos de fornecimento de TV a cabo, TV por fibra, etc., em que o contrato dizia que qualquer tipo de risco, qualquer fenômeno, qualquer caso fortuito, qualquer força maior que viesse a acontecer, seria responsabilidade exclusiva do consumidor. E o STJ entendeu que aquela cláusula era abusiva, porque o contrato era de fornecimento de sinal, de fornecimento de TV, de fibra, de internet. O aparelho era apenas um meio de fornecimento. E ao transferir 100% do risco para as costas do consumidor, estaria ali abusivamente o fornecedor desequilibrando aquela relação. Mas é diferente de quando num contrato de arrendamento ou de locação, eu digo que a outra parte vai ficar encarregada de pagar um seguro enquanto mantém o bem em seu proveito. Então, enquanto eu uso a coisa, eu vou manter a coisa segurada. E aí a gente tem o oposto, a gente tem precedentes considerando que essa cláusula é justa. E aí manter o bem segurado durante a vigência do contrato é justo se o bem não está segurado e o evento acontece, a responsabilidade recairia sobre os ombros do consumidor, mesmo em um contrato de adesão. Então, eu não posso chegar num contrato de adesão e transferir todo o risco ilimitadamente para os ombros do consumidor, mas eu posso sim estabelecer certas obrigações acessórias que possam trazer esse eventual deslocamento indireto desse risco. E em contratos paritários, aí sim, Flávio, em contratos paritários é ampla a possibilidade das partes ajustarem essa redistribuição de risco. Tá? Então, o que eu queria trazer para vocês na live de hoje? E aí, estão compreendendo? Estão pegando a ideia aí? Estão gostando? Me dá aí um feedback se está tudo bem compreendido. Né? Eu queria trazer para vocês justamente a importância da gente olhar para esses fenômenos climáticos e entender, que cada vez eles têm acontecido com intensidades superiores, né? O que significa que há uma extraordinariedade na maneira como esses eventos têm se caracterizado, têm acontecido. Segundo, uma vez que eu já tenho um evento recente muito grave, isso tende a aparecer nos contratos, na sequência. As partes tendem a levar isso para dentro do contrato, porque passam a ter aquilo como algo agora previsível e passam a tentar organizar isso no âmbito da gestão desses riscos. E a gente tem que ficar super atento como é que isso está sendo transportado para dentro do contrato. Né? O que significa essa cláusula que transportou aquele acontecimento para dentro do contrato? Até para avaliar se ali a cláusula é abusiva, se ali a cláusula é ok, né? Se ela tem, de fato, validade e eficácia. E ter em mente o seguinte, se eu não aloco, se eu não ajusto isso contratualmente, se eu deixo aquilo em branco, eu vou me sujeitar à solução do legislador, que vai ser aplicada mediante interpretação do judiciário. E aí o judiciário é que vai ter que avaliar se aquele evento é realmente um caso fortuito, extraordinário e imprevisível, se aquilo tem força, de fato, para desequilibrar aquela relação e justificar uma revisão. Se eu não tenho uma cláusula, eu vou me sujeitar à solução legislativa aplicada por um intérprete do judiciário. Se eu tenho solução expressa, aí eu estou alocando, eu estou decidindo como é que esse risco vai ser alocado, e aí a minha atenção é como isso foi distribuído e se isso atende ou não atende adequadamente aos interesses do seu cliente. E, gente, não sejamos ingênuos, todo risco alocado é custo adicionado.
Se eu aloco um risco, eu adiciono custo. A outra parte vai ter que provisionar isso. Então, significa que a outra parte vai, de alguma maneira, transferir isso para os seus custos. E se não fez, errou, porque deveria ter transferido, deveria ter calculado esse risco novo assumido e transferido isso para o seu custo. Beleza, eu disse que eu tinha uma novidade para trazer para vocês aqui. E vamos lá. A novidade, gente, é a seguinte. A novidade é a seguinte. Como essa live tem sido muito bacana, tem tido um comparecimento grande, uma participação genial de vocês, tem tido uma repercussão muito boa, isso me animou a fazer uma segunda live semanal. Só que diferente dessa aqui. Fica atento, olha só, presta atenção. É uma segunda live semanal que vai começar esta semana. Ela vai acontecer às quartas-feiras, só que não pela manhã. Ela vai acontecer às 19 horas, quartas-feiras, às 19 horas, justamente para atender a quem tem dificuldade, às vezes, de na primeira hora da manhã acompanhar a live. Então, inicialmente, ela vai ser às quartas-feiras, às 19 horas. E qual vai ser a pegada dessa live? Ela vai ser diferente dessa aqui. Essa aqui eu começo a semana batendo papo sobre um tema com vocês. A da quarta-feira, que já começa nesta quarta-feira, certo? Às 19 horas, nessa quarta-feira, dia 16 de outubro, a gente vai começar, ela é uma live de consultoria ao vivo. É um tira-dúvidas ao vivo sobre casos práticos. Então, vocês vão me mandar esses casos de vocês, essas dúvidas de vocês, e ao vivo eu vou ali selecionando aqueles que vão aparecendo na minha tela ou que foram mandados para mim por direct, e eu vou orientar como se fosse uma mentoria ao vivo por meio da live. Então você vai trazer ali aquele caso, você vai trazer aquela questão que está te infernizando a semana, que está te dificultando ali a vida, alguma coisa que você tem que tomar uma decisão e está com dificuldade, você vai trazer essa dúvida, você vai trazer essa hipótese, e eu vou, na live, desenvolver essa ideia com vocês. Beleza? Então, uma vez por semana, às quartas-feiras, 19 horas, a gente vai começar essa live consultoria.com, com N, porque é .com de contratos, em que a gente vai discutir questões do dia a dia de vocês, questões contratuais, complexas, estratégicas, simples, não importa, mas dúvidas que vocês estão enfrentando e vocês vão trazer para cá e a gente vai bater esse papo. Beleza? Isso vai ser muito legal, vai ser uma mega oportunidade da gente trocar mais essas ideias e trocar essas ideias na prática, né? Colocar isso aqui na prática. Gente, Pô, maravilha, Fabiana, que bom que... E vem. Como faz para mandar? Pode me mandar por direct, mandando uma mensagem para mim diretamente com a pergunta antes do início da live, ou pode mandar durante a live, como pergunta aqui durante a live. E aí eu vou selecionando para responder. Claro que pelo tempo, né, da live, pode ser que eu não consiga responder todas ao vivo, mas eu vou fazer o possível para responder. E aquelas que eu não conseguir responder ao vivo durante a live, eu vou trocando aí uma ideia e respondendo, né, depois por mensagem diretamente, tá? Então, a gente vai... Contratos específicos de startup? Sim, a gente tem contratos relacionados a investimento em startup, sim, Flávia. A gente tem isso no curso de prática em direito contratual. A gente tem as verticais por assunto. Então, a gente tem as trilhas. A gente tem as trilhas que tem a jornada de quem está começando, a jornada de quem está no meio, a jornada de quem já está num nível de expertise mais alto. A gente tem as jornadas definindo por onde começar, quais as aulas assistir. E a gente tem as verticais por assuntos. Essas verticais por assuntos envolvem também contratos de investimentos em startups. Aliás, gente, eu tenho um curso que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de outubro, especialista em contratos, em que eu vou falar sobre advocacia contratual e advocacia contratual estratégica, né, como atuar de forma estratégica para potencializar a sua atuação com contratos.
Você pode se inscrever gratuitamente. Basta comentar aqui nessa live ou depois aí nos comentários que a gente estiver assistindo em outro horário, eu quero, e vai aparecer o link para você se inscrever gratuitamente nesse curso, que é o curso Especialista em Contratos, que está totalmente reformulado. Ele vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de outubro, às 19 horas, aonde eu vou discutir com vocês advocacia no direito contratual, advocacia no direito contratual estratégica. Né? São 3 dias, em cada dia eu trato de um tema diferente que vai ajudar você a galgar o próximo degrau da sua profissão. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Então, quem quiser participar, é só comentar aqui, eu quero, vai automaticamente o link de resposta. Ou se você estiver assistindo em outro momento, é só colocar nos comentários eu quero, que a gente vai mandar o link da inscrição para vocês. Beleza? Gente, muito bom. Quarta-feira nos vemos. Espero que todos vocês possam estar lá. Espero realmente que seja uma experiência muito legal de troca, porque na segunda acaba que eu fico um pouco mais falando aqui, né, ouvindo menos, mas na quarta-feira eu quero ouvir o caso de vocês, ouvir a questão que vocês têm para me trazer e a gente resolver essa questão juntos, tá certo? Um beijo a todos, até quarta-feira, nos vemos lá no consultoria.com. Beleza? Quem não puder participar na quarta-feira, nos vemos na segunda que vem, no Começando Direito. Mais pra frente eu divulgo qual vai ser a temática. Beleza? Eu quero para participar do Especialista em Contratos e quarta-feira nos vemos lá para falar do consultoria.com. Beijo a todos. Excelente semana. Tchau, tchau, gente. O horário é 19 horas. Repetindo aqui, Flávio, horário 19 horas. Quarta-feira, 19 horas, consultoria.com. Mas eu vou postar informações aqui, tanto no meu feed quanto no Stories, para deixar todo mundo bem informado sobre essa novidade. Beleza? Abraço. Tchau, tchau.